queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Araguané Escola Digital. Hoje a gente vai falar da segunda aula do curso Compreendendo o Mundo do Desenvolvimento Web. A gente vai, tudo isto faz parte, este curso faz parte do primeiro módulo, Introdução ao Desenvolvimento Web, do curso do Zero ao Astro. Se você quer saber sobre todo o conteúdo do curso, clique aqui nesse link que você vai poder ver todo o conteúdo, o vídeo explicando o conteúdo e o link com todo o conteúdo está na descrição do vídeo como de praxe, certo? Então vamos lá, um web design. Qual é a diferença? Porque estamos falando no capítulo anterior, na aula anterior, a gente falou sobre o que é um desenvolvedor web, ou o que é desenvolvimento web e as coisas, as funções que faz. E aqui no Web Designer a gente vai focar exatamente em um tipo de função, ou um tipo de profissional que pode fazer parte do desenvolvimento front-end, mas não é um desenvolvedor front-end. Um desenvolvedor front-end pode ser um web designer, mas uma pessoa que somente é web designer não pode ser desenvolvedor front-end. De poder pode, não tem nada. Sabois já falou lá que não pode, porque não. O ideal seria que não acontecesse. Por quê? Porque o web designer é uma pessoa que se focou mais na parte do desenho, certo? E que deixou de lado algumas coisas, sabe, obviamente, o que é responsividade, mas pode que não saiba de SEO, pode que não saiba de User Experience, pode que não saiba de User Interface, pode que não tenha alguns conhecimentos de back-end que o desenvolvedor front-end pode já ter conhecido, não necessariamente tem que falar com o desenhador, não necessariamente tem que falar. Digamos, alguém que sabe utilizar os programas HTML, CSS, JavaScript, os frameworks, mas bem focado na área do desenho. Então, é um ponto meio entre um desenhador e um desenvolvedor front-end. Tá vendo? Ele cria um design, o design do site que é visualmente atraente, fácil de usar, comunica efetivamente a missão do site. Então, quem é desenvolvedor front-end pode ter trabalhado como web designer, crescer como web designer e conhecer as outras ferramentas para chegar a ser desenvolvedor front-end. Mas tem uma pessoa que pode somente aprender a ser um web designer. Um bom desenhador aprendeu as ferramentas básicas e se enfoca nisso, né? Normalmente tem três fases, né, que tem o desenho de uma web ou o que um web designer faz, né? A primeira, ele analisa o público-alvo. Ele vai ver o que o público quer, né? Ele vai preparar normalmente uma pesquisa, vai fazer algumas entrevistas, vai fazer alguns scripts, né, para poder verificar, criar documentos, ir com o passo a passo para dar de cara com a pessoa que vai utilizar o aplicativo, o web app ou o site que ele precisa, né? Normalmente esse papel é assumido pelo designer de user experience ou user interface, se tivermos um deles especificamente, senão o web designer pode assumir esta função. Então também é um time pequeno onde tem um desenvolvedor front-end e tem um web designer. O web designer vai pegar um pouco mais dessas funções, enquanto o desenvolvedor front-end pode ver algumas outras, né? A fase 2, que é uma fase importante, que seria o planejamento, ele vai criar um mapa, uma estrutura do site, em todo aspecto. A gente vai fazer isso quando a gente fazer nosso projeto final. A gente também vai dar um pouco desse planejamento do site antes de começar a estudar HTML. Por quê? Porque os cursos de HTML normalmente eles começam, HTML é isto, e já. Mas não falam a parte onde você olha, mas vamos a planejar desde zero, vamos a criar um site assim. O que deveria ter este site? Deveria ter isto. Então vamos a entender bem por enciminhas com essa parte do planejamento. E vamos a entender também e ele, na terceira fase, seria o design, que seria a etapa final, né? Onde ele cria já alguns wireframes, que seriam algumas telas de como vai ser o produto final. Ele tem alguns elementos do estilo visual. E o web designer enfatiza na parte da interface do usuário,
E basicamente depois você analisa o que precisa, estas três fases, analisa, planifica e desenha. Depois o desenho normalmente já está pronto para ser implementado. O web designer também, ele não necessariamente ele tem que codar, ele sabe as funções, ele sabe os programas com que você pode codar, mas ele não necessariamente tem que codar, ele vai desenhar toda a parte da visual, atraente do site, e não necessariamente ele tem que codar. Esta pode ser uma função do desenvolvedor, né? Tanto que aqui, por exemplo, entre as habilidades necessárias, a gente vai dividir hard skill e soft skill. Vocês talvez já conhecem estes termos, para quem não conhece e está escutando por primeira vez. Hard skills são habilidades fortes, que você tem que fazer parte de você. Tem que fazer parte porque você estudou, porque você praticou, porque você tem certificado, porque você foi à faculdade, todas essas coisas. E soft skill são habilidades que você não vai adquirir por meio de um certificado. São habilidades que você vai adquirir por meio de outro tipo de prática, por convivendo socialmente, a troca entre as pessoas, as empresas, conhecimentos e tal. Vamos ver aqui. Hard skills necessárias para um desenvolvedor web, né? Primeira ferramenta de design gráfico, Adobe Illustrator, Photoshop, muitas dessas. A gente neste curso não vai ver nada disso, porque este não é um curso ou especificamente para web design, ou é um curso especificamente para um desenhador ou alguém que queira focar nisso. Tem alguns cursos no Udemy, que é uma plataforma muito boa que você pode conseguir, alguns de graça, algum pago. Tem este link aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para de uma cópia dele em inglês, se chama Hello Web Design. Aqui ele fala alguns dos fundamentos e fala das coisas que você, como para desenvolver um site, ou você como desenhador de um site, você precisa saber, né? Tecnologia, beleza. Prototipagem de fio e prototipagem usando ferramentas como Figma, Adobe, Sketch. A gente vai focar aqui em Figma, né? Pesquisa e testes de usuário. A gente, quando falar de User Experience, User Interface, vai falar um pouco sobre os tipos de pesquisa, testes de usuário, falando de Design Thinking também vamos falar um pouco disso, né? Tipografia e teorias das cores, a gente vai falar disso. Design responsivo, a gente vai entender sobre isso. Obviamente tem muitas ferramentas para fazer isso. A gente só vai entender um pouco mais disso trabalhando com Bootstrap. E tecnologia front-end como HTML, CSS, JavaScript, React, que é um framework de JavaScript. Mas isso vai depender da empresa e da função do trabalho, porque tem empresas que vão querer de você mais a parte gráfica e tem empresas que vão querer mais uma pessoa mais holística, que saiba de tudo, né? A soft skill, você tem que ter comunicação e colaboração dentro da equipe, porque você vai falar com outras pessoas de outros departamentos, ou você vai ter que expor suas próprias ideias, seus próprios desenhos, vai ter que explicar isso, né? Empatia é uma coisa importante por várias coisas. Para você não destruir um desenho que alguém te entregue, fala, sou uma porcaria e pronto, já falei, eu sou chefe aqui, você faz o que eu quero. Isso não é ser empático, também não é ser um bom líder. E para você também entender as dores do usuário. A gente vai falar de dores do usuário um pouco mais na frente, mas para você entender o que o usuário realmente quer, você tem que ter empatia, né? Gestão de tempo e pontualidade, você tem que entregar os trabalhos a tempo ou antes e tem que aprender a gestionar seu tempo muito bem. Não pode perder o tempo, não pode estar procrastinando, tudo isso. Pensamento crítico. Pensamento crítico é... Alguém falou, tem que fazer isto assim. Você, eu vou e faço. Gente, tem que criticar um pouco. Tenho que fazer assim por quê? Qual é o motivo? O que está me falando? Por que essa pessoa está me falando isso? De onde vem essa fonte, essa necessidade, essa dor? Eu lembro uma história. Quando eu cheguei no Brasil, como imigrante, foi muito difícil em algumas situações. Eu lembro que uma vez minha mãe me falou: a gente precisa de dinheiro. Eu falei: sim, a gente precisa de dinheiro, mas precisa de dinheiro para quem em específico? Ela falou: precisa de dinheiro para comprar uma mesa. Eu falei: então, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de uma mesa. E eu fui atrás de uma mesa. Tanto que eu construí uma mesa com
palettes e tal. A moral da história é que algumas vezes alguém vem com uma dor para você e não é realmente essa dor que ela quer. Então você tem que aprender a ter um pensamento crítico, a ir mais atrás, a entender que é o que realmente essa pessoa está necessitando, está procurando. Né? Você tem que ter paixão pelo web design ou especificamente paixão pelo design para você entender cores, teoria da cor, estética, tipografia, tudo isso. Quando você vê um site que fala, nossa, que site bonito. Você vê um desenho, uma capa de um livro, acha bonito. Você vê um desenho de uma logomarca, você acha bonita. Ou você critica, você acha feio, você acha um design, um layout feio. Entende? Não somente se o site funcionou, se ele te deu resposta ou não rápido. Você tem que entender algumas coisas além disso. Né? E tem que estar atualizado com as novas tendências e tecnologia do mercado. Você não pode ficar atrás. Tem que seguir grupos no LinkedIn, tem que ir atrás de personalidades que falem do assunto, tem que ir conhecendo novos frameworks, tem que fazer cursos, tem que estar lendo livros. Gente, a quantidade de livros, de posts, de coisas que eu tenho guardadas, vistas, escutadas, analisadas no meu LinkedIn é absurda, né? Então, isso. A gente já falou um pouco então hoje do que é web design, do que um web designer faz, a diferença entre um web designer e um desenvolvedor front-end e quais são as habilidades necessárias deste profissional. Uma coisa interessante a falar é que estas hard skills e soft skills não necessariamente são únicas do web designer. O desenvolvedor front-end também precisa ter estas habilidades, mas também conhecer de algumas outras coisas, como falamos antes, né? Por exemplo, algumas das funções, né, que precisa o desenvolvedor front-end. Tá bom? Bom, eu vou deixar, obviamente, o link para este conteúdo, como de praxe, na descrição do vídeo. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de curtir, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas, porque é um conteúdo bastante interessante que pode ajudar outras pessoas também a entrarem no mundo do desenvolvimento front-end. O link do livro vai estar na descrição. Se cuidam e até a próxima aula.